hear me? Recentemente tem circulado uma notícia de um foguete chinês descontrolado que poderia cair em qualquer ponto do planeta. E eu, como uma boa futura física que sou e não fiz nada para fazer no dia, resolvi calcular em que ponto o foguete poderia cair. Então, depois de terminar os cálculos, eu postei este tweet aqui, que me fez acordar no outro dia com muita gente comentando sobre ele, que me deixou um pouco assustada porque eu usei o tweet como uma forma de registro, já que eu não tenho tantos seguidores no Twitter. Então, bora pro vídeo que eu vou mostrar como eu calculei. Antes de tudo, eu quero dizer que se você, assim como eu, percebeu o erro grotesco neste tweet, eu quero dizer que sim, eu percebi depois de postar o Twitter. E assim como o tweet não tá pra editar, então teve que ficar assim no post oficial. Mas o que me rendeu muitas piadas dos meus amigos, como a física pode estar em dia, mas a geografia parece que não, né? Não sei o que, me chamando de norte-americana, mas acontece. Enfim. O que tá escrito no meu tweet oficial, que todo mundo tava comentando, era o seguinte. Ok, pelos meus cálculos, o foguete chinês vai cair entre uma dessas regiões que circulei no mapa. África, entre Argélia, Líbia e Egito, ou Oceano Índico, ou ainda na Europa, na região da Arábia, Iêmen e Índia, no caso, no continente asiático, que a gente sabe que foi um erro. Se eu acertar, eu posto a foto do cálculo completo. E aí eu postei a foto do meu cálculo, tinha uma parte do meu cálculo e da região circulada no mapa. E aí um monte de gente comentou depois. Eu tava muito mais crente de que o foguete cairia no Oceano Índico do que na região da Ásia e da África. Mas eu coloquei os três pra delimitar uma área maior, né? Tava muito meio que incerto. E aí um monte de gente comentou aqui no meu tweet falando... no dia seguinte comentou falando: meus parabéns, você acertou. Uau, que previsão incrível e tal. E eu vim mostrar como que eu fiz essa previsão agora. Às 4h30 da tarde do dia 8 de maio, enquanto eu acompanhava o foguete, eu resolvi fazer os cálculos para ver em que posição o foguete poderia cair, como uma forma de diversão mesmo. E nesse tempo tinham vários profissionais fazendo cálculos a cada 1 hora para determinar a posição do foguete e a posição que ele poderia cair. Então eu fiz os cálculos só como uma forma de diversão mesmo. Sim, eu tenho uma forma de diversão bem diferente da maioria. Nesse momento, enquanto eu acompanhava a rota do foguete por um vídeo no YouTube, eu dei uma pesquisada e achei as informações que eu precisava para fazer o cálculo, como a velocidade, a aceleração, a altitude, o tamanho e o peso do foguete. E o tempo estimado pelas organizações que estavam acompanhando e calculando de hora em hora era de que o foguete cairia daqui a 4 horas. Ou seja, das 4 horas da tarde que eu estava fazendo o cálculo para as 4 horas da previsão que eles estavam fazendo, daria 8 horas da noite para a queda do foguete. Então eu fiz os meus cálculos com base nisso. Eu sei que eu não devia ter feito isso está muito errado, mas só para vocês entenderem o contexto. Eu também usei as informações como o diâmetro, área e comprimento da Terra e a gravidade, só que a gravidade eu arredondei para 10. Eu sei que eu não devia ter feito isso, talvez esse seja o motivo para eu não ter acertado com tanta precisão algumas partes do cálculo, mas ok. Então até aqui a gente tinha as seguintes informações que eu anotei. Para quem não sabe, o diâmetro da Terra é de 2.742 km², e as informações do foguete que a gente tinha era de que o foguete tinha 33 metros e 22 toneladas. A gravidade a gente já sabe que eu arredondei para 10. E a velocidade do foguete era de 28.000 km inicialmente. E a previsão das organizações que estavam calculando era de que o foguete cairia daqui a 4 horas. Então eu tinha que levar em conta... e a informação também de que o foguete estava dando uma volta no planeta em 1h30. É uma informação importante. Então eu tinha que levar em conta o combustível e a massa do foguete, o que significa que muita massa seria igual a menos aceleração. Então, com
as informações que eu falei anteriormente, eu botei na fórmula do Torricelli para achar o tempo, que é essa fórmula aqui. Depois eu fiz o lançamento e a queda livre, que são essas fórmulas aqui. E calculei o tempo de descida com essa fórmula aqui. E com o resultado do tempo, posição inicial e atual do foguete, eu consegui ver o tempo que faltava e calcular no plano. Deve ter uma fórmula mais fácil de calcular no plano, mas como eu não sabia qual era, eu calculei do jeito mais difícil com o mapa. E deu uma certa região que eu até circulei. Dá pra ver? Calma. Eu tô na página errada. Que eu circulei Oceano Índico nessa região. Pra vocês terem ideia, o foguete caiu exatamente aqui. Na borda do meu círculo. Perto da Ilha Maldiva. Então, o resultado dos meus cálculos foram os seguintes. O tempo estava dando que iria cair às 10 horas da noite. A primeira previsão estava dizendo que iria cair às 8 horas da noite. A previsão feita pelos especialistas. E a minha previsão estava dando às 10 horas da noite. Depois, quando as coisas mudaram, os especialistas previam que iria cair à meia-noite. E no final, o foguete acabou caindo às 1 da manhã por causa do atraso. Enfim, meu tempo estava dando 10 horas da noite e o tempo que o foguete levaria na descida deu de 146,734 km por hora. E a posição do foguete, como eu já falei, estava dando entre uma dessas regiões. Né, que eu falei, da África, Argélia, Líbia e Egito, e Oceano Índico ou o continente asiático, Arábia, Iêmen e Índia. Mas estava muito mais certo que iria cair no Oceano Índico, mas eu delimitei a área total porque por causa das incertezas, né? Então foi isso basicamente. Aqui eu fiz alguns cálculos reservas também, caso desse algum erro. Eu fiz alguns cálculos para deixar de reserva, mas no final eu nem precisei. Então, às 7h30 da noite, as informações começaram a mudar. A velocidade caiu de 28 para 27 mil e a altitude variava a todo momento, porque o nosso planeta não é uma circunferência perfeita, e sim um geóide. Então, eu teria que refazer os meus cálculos, porque eles não valiam mais de nada. Mas eu acabei não conseguindo refazer eles depois e tive que ficar com eles errados mesmo. Então, com essas novas informações, os especialistas que estavam acompanhando e fazendo os cálculos previram que o foguete cairia entre o México, o Oceano Atlântico e Lisboa, em Portugal, contando com atrasos e adiantamento. Então, eu pensei que meus cálculos não valiam mais de nada e fui dormir às 11 horas da noite. Depois de ter visto que o foguete não caiu às 8, também não caiu às 10, como o meu cálculo falava, então ele cairia mais tarde. E aí, depois de ver essa atualização dos especialistas, eu pensei que, ok, vai cair em um desses lugares, porque eles calcularam e eu não ia calcular de novo, não consegui fazer os cálculos de novo, então eu acreditei na palavra dos especialistas. E no momento que o foguete caiu, eu já estava dormindo e eu acabei sabendo só na hora que eu acordei às 5 da manhã, quando eu vi um monte de gente que retweetou meu tweet, curtiu, falando que eu tinha acertado, e eu fiquei tipo, como assim? E o foguete caiu oficialmente no Oceano Índico, perto das Ilhas Maldivas, às 1h da manhã, 1h da madrugada. Então, foi basicamente esse o vídeo explicando. Esses são os meus cálculos. Eu falei que eu ia postar, eu vou postar ele no Instagram. Ó, eu fiz aqui a circunferência trigonométrica, porque eu calculo assim aqui tem os dados, todos os dados, e aqui tem os cálculos. Dá pra vocês verem? E aqui a gente tem no mapa a região que eu circulei. Dá pra ver? Exatamente aqui, ó. E aí, depois que os especialistas falaram que ia cair no Oceano Atlântico, eu fiz um ponto de interrogação aqui
porque eu meio que tava... Na hora que eu tava assistindo, acompanhando o foguete, os especialistas falaram isso e eu fiquei tipo, não vai cair no Oceano Atlântico, não tem como cair no Oceano Atlântico. E mesmo sabendo que os cálculos poderiam ter mudado, mas eu tava confiante de que ia cair no Oceano Índico e meio que caiu no Oceano Índico. E esse daqui foi o meu painel do foguete. Eu fiz ele no primeiro ano do ensino médio, quando eu comecei a ter aulas de física e me apaixonei por física ali mesmo. Foi o primeiro cálculo de foguete que eu fiz, foi meio que para aprender a fazer um cálculo de foguete. Então, ó, eu vou deixar ele aqui só para vocês verem o que ele... Dá pra ver? Calma. Ok. Ele fala basicamente da... Então, foi basicamente isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem no gostei de vocês, se inscrevam no meu canal, porque isso ajuda demais. Eu sei que isso é chato de falar. E as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram me acompanhar por lá. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado com esse cartaz que eu fiz no primeiro ano do ensino médio, foi literalmente no primeiro ano do ensino médio, porque foi na capa de inglês. Ó, tá até escrito, ó, primeiro ano. Enfim, ó lá. Enfim, se vocês quiserem eu faço um vídeo mais detalhado desse cartaz ensinando foi basicamente um cálculo que eu fiz aqui, meu primeiro cálculo de foguete, ensinando como fazer um cálculo de foguete. Se vocês quiserem eu faço um vídeo assim, que eu acho que muita gente se interessa, então é isso. Obrigada por terem assistido até aqui e